Hoje é dia de nervosismo, de coração batendo mais acelerado, das unhas não ganharem paz. O torcedor quer uma noite tranquila, claro, mas que decisão costuma ser assim? A gente não pode passar sufoco dentro do campo não, tem que estar próximo para se ajudar, gente. O tricolor entra em campo nessa noite com apenas uma missão: manter vivo o sonho de conquistar a América em 2025. Missão essa que passa diretamente pela quebra de estatísticas indigestas. Jogando fora dos gramados brasileiros, o Bahia tem 21 partidas. No histórico, são apenas 3 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O último resultado positivo pela Sula foi lá em 2021, na Bolívia. Para hoje, Ceni já deixou o recado: quem estiver melhor fisicamente, joga. Se repetir o que foi feito na ida, o torcedor pode esperar uma equipe dividida entre titulares e reservas essa noite. A gente começa a observar quem tem melhor condição física para fazer. Se a gente puder repetir, se tiver que fazer 2, 3, 5, 6, 7 alterações, nós tentamos montar um elenco para que em algumas posições a gente tenha como substituir. 9h30 da noite, 2 times entram, apenas um sai. O Fluminense já espera o adversário. Agora é pela América, pelos milhões de tricolores apaixonados. O sonho precisa continuar. Vamos nessa, falar desse Bahia, né? Já comentamos aqui na abertura, o primeiro jogo, aquela frustração, ficou um sentimento de frustração, né? Tava todo mundo esperando muito do Bahia naquela partida, vinha de uma sequência legal, e aí quando saiu a escalação, surpreendeu geral. Mas assim, Juliana, quando você vê a escalação do Bahia, você vê, por exemplo, Santiária, jogador internacional, já foi titular do Bahia, está sempre sendo convocado para a Colômbia. Gabriel Xavier foi titular no Bahia durante uma temporada. Acevedo joga muito futebol, não é titular porque o Alexandre é fora de série. Então não é um time que você entenda que seja mais fraco. Talvez não tenha um conjunto dos titulares, não jogue mais que os titulares. Eu acho que tem algumas peças ali, principalmente mas teoricamente não é um time fraco. Não é um time fraco você ter o Arias, você ter o Gabriel Xavier, você ter o Acevedo, não é um time fraco. Agora, o time titular tem mais conjunto, é mais encorpado para jogar. Eu teria jogado com os titulares sem pensar 2 vezes, né? E o Bahia hoje tem a missão de tentar reverter essa situação. Eu acho que, na minha opinião, estou sentindo assim, que vai os principais pela importância do jogo. Se ele, como nós já sabemos que a prioridade do Bahia agora é o Campeonato Brasileiro, isso para mim já ficou explícito isso, o Bahia quer ficar no G4, quer classificar para a Libertadores sem precisar passar pela pré-Libertadores. E o Bahia está focado na questão do Campeonato Brasileiro. Mas a Sul-Americana é uma ótima competição, uma competição internacional, extremamente rentável também, os valores são bons também para o clube. E chegar numa final de Sul-Americana seria importante, né? Mas precisa ganhar um jogo hoje, né? O Bahia deixou de fazer o resultado em casa, vai precisar pegar um adversário que vai sair para o jogo, o América de Cali joga para frente em casa, mas quando sai com qualquer clube joga atrás. Eles têm essa questão. Então pode ser um jogo que o Bahia possa sair espaço, possa achar aquelas bolas para o Juba, para o Gilberto, possa botar as bolas para o Pulga, que gosta de pegar ali no contra-ataque. Então pode ser um jogo interessante também, já que o Bahia pode achar algum espaço para jogar diante do América de Cali hoje, lá em Cali. Eu espero que o Bahia vá de verdade com o time principal. Se não for, esqueça a classificação. Se não for, como você falou, o América vai para cima, o Bahia não vai segurar. Não é só o conjunto assim, para mim, Nilson, porque, por exemplo, defensivamente, ok. Gabriel Xavier até outro momento era titular, foi titular no passado, esse ano se lesionou, né? E aí até agora não recuperou a vaga lá que está com o David Duarte. Né? Mas o Santiago Arias, o tempo todo se reveza também ali com o Gilberto, ok. O problema do Bahia é do meio para frente. Você tem, a partir do momento que você não tem um Caio Alexandre e não tem um jogador que possa substituir em característica, você já muda seu estilo de jogo, né? O Acevedo, bom jogador, muito bom jogador. Mas o Acevedo não é construtor, o Acevedo não tem passe longo, o Acevedo não é aquela formiguinha que fica achando passe o tempo todo e que ajuda na construção ofensiva do Bahia desde a fase defensiva, né? Então, você tem um jogador muito mais pitbull, vamos dizer assim, do que propriamente um criador, um organizador, que é vamos chamar de o ritmista que o Tite gostava de falar na seleção brasileira, né? O Caio Alexandre é um ritmista e o Acevedo não é e nunca vai conseguir ser. Não é o perfil dele, ele é o cara brigador, aquela formiguinha que dá carrinho, que vai roubar a bola, que vai dar porrada, acerta até um passe ou outro, mas não é um cara de construção. Então você já perde a característica de construção de jogo que o Bahia tem com o Ceni. Você vai para o Rodrigo Nestor, é um cara que, sinceramente, até hoje não sabe o que está fazendo no Bahia. Ele não sabe o que faz no Bahia, o Rogério Ceni não
sabe o que fazer com ele. Fez até o gol na última partida, mas é um cara que não entregou nem 50% do que se esperava dele. Né? Do elenco do Bahia hoje, é um dos caras que você pode falar, não tem chance nenhuma de disputar a vaga no time titular. É um cara que não entrega na marcação, o cara que não entrega na construção, o cara que não entrega na parte física, o cara que não faz gol, o cara que não dá assistência, pouco participativo. Né? O Rodrigo Nestor, para mim, inclusive, a pior contratação do Bahia, né? Nessa última janela aí que a gente teve. Né? Espero que, inclusive, o Cadu Santoro, que a gente está vendo todos os times do Brasil contratar, reforçar, o Bahia até agora não traz ninguém, tá nesse lenga-lenga aí em relação ao goleiro, que cada dia perde mais dinheiro, diminui do valor de venda, mas aumenta no valor de luvas, aumenta no valor de salário, de premiação. Né? A gente sabe que o Bahia precisa de goleiro, mas o Bahia precisa de zagueiro. Né? A gente tem problema na defesa. Né? O Fred, imagine, o Bahia estava contando com o Fred Lippert da base. O menino se contunde, o Bahia não vai ter zagueiro reserva na partida de hoje. Né? Então, o Bahia precisa reforçar. Né? E você tem todo o problema, você tem aí quando você bota o Bahia com um elenco caro, né? Que a gente tem para a realidade do Bahia nos últimos anos e para os times brasileiros do que disputa a Série A do Brasileiro desse ano. O Bahia tem um elenco caro, né? Tá facilmente entre os 7 aí, 8 mais caros do Brasil. E aí você, quando bota um time misto, você não consegue manter o ritmo de jogo. Né? Então, normal você não ter um substituto para Everton Ribeiro, que mesmo estando com idade avançada, é um cara tecnicamente diferenciado. Mas aí você vai, Lúcio, pelo amor de Deus, Lúcio, eu fico até triste de falar isso, que eu tinha até uma fé em Lúcio, mas Lúcio virou literalmente um cemitério de jogadas. Caiu a bola no pé dele no contra-ataque e morreu. A bola de cara pro gol, ele não consegue botar mais no gol, não dá assistência. Lúcio hoje é um cara totalmente descartável do elenco do Bahia, inclusive sendo Ceni, independente de time principal ou titular ou misto, eu pouparia o Lúcio, até porque eu acho que a questão mais de Lúcio hoje é mais com o setor de saúde do Bahia, psicológico, de repente uma conversa com o menino, poupar, porque cada partida que ele entra é uma pior do que a outra. E aí eu vou pro principal, Ju. A gente vê no Brasil todo, no mundo todo mundo dando oportunidade para os meninos de 16, 17, 18 anos. No Bahia parece que é proibido. Você tem derrubando o gol e tudo quanto é partida, em qualquer categoria, seleção, time sub-17, sub-20. O menino é um dos que tem... Acho que não posso cravar, mas com certeza, dos últimos 10 anos, é o jogador que mais tem gol na base do Bahia. Né? O Juan Pablo, um outro fenômeno que joga mais pelo lado, mas que tem um potencial enorme. Tá machucado agora. É isso, mas a gente vê os times todos usando. São Paulo botou jogador de 17 anos pra jogar. Aqui não dá sequência, não dá. Mesmo com times com jogadores de nome, como o Flamengo, você vê um menino ali aparecendo, no Bahia parece que é proibido. Hoje mesmo, sendo muito sincero, se o William José não pudesse jogar, eu botaria o Del. Porque você tendo um Ademir de um lado e um Pulga do outro, a bola chega. E com certeza ele não perde um tipo de gol daquele que Lúcio perdeu, não, cara. Sinceramente. Eu acho que tem que apostar também. Sinceramente, não só especificamente o Del, mas o próprio Thiago, que já mostrou que... O Jota aí, todo mundo fala o menino tá mais à frente, a minutagem é zero dos meninos com o time principal do Bahia. O Thiago tá mais à frente, né? Tem tido mais oportunidades, fez um gol importante, teve aquele lance contra o Ceará, do pênalti que ele conseguiu, estava no 2-2. É um jogador que poderia ser testado. O Del tem 16 anos, é um talento, um jogador muito promissor, né? Tá fazendo aquele trabalho de ganho de massa muscular, e em breve ele vai ser titular Bahia. É um grande jogador, faz muitos gols na base. Mas para o jogo de hoje, eu acho que se tivesse que usar alguém mais jovem, seria o Thiago, né? Sem sombra de dúvida. Não só falando também, de hoje, né? Mas assim... Do geral do Bahia. Do geral, A minutagem dos jogadores da base do Bahia... O Lúcio tá sem confiança nenhuma, gente. É isso, a minutagem. Ele tem um gol mas eu acho que aberto, tem qualidade também, né? Você também não pode só colocar porque é jovem. Tem que ter qualidade para jogar. Se tem qualidade, vai jogar. Mas eu acho que esses que foram citados têm. O Ceni não seria idiota de ter um jogador top embaixo e não botar porque é jovem. Mas, ô Nilson, jogador de 16 anos, ele é top na dele lá. Categoria dele. Se você não der oportunidade para ver como vai, né, render, o cara não vai conseguir mas o trabalho é de maturação também, né? Para não tem essa também, dificuldade. Né? Mas qual o melhor momento? O Vitória tinha um jogador na base. O melhor momento não é quando o time está em alta? Exato, que o Bahia está vivendo agora. Exatamente. Você pega aí, você não pode botar aí na pressão. A primeira temporada de Hendrick, com 16 anos, ele não era titular do Palmeiras, não. Jogava uma partida, ficava 3 fora, jogava uma partida, ficava 4 fora, mas, tipo assim, sempre estava ganhando minutagem. Mas no Bahia não se tem minutagem. Se Hendrick fosse da base do Bahia, jogaria. Não jogaria, não. Não jogaria, não. Não jogaria.
jogaria porque tem qualidade. Hendrick não jogaria Idel não tem? Então, Com Rogério 16 Ceni, anos. então Jogaria Rogério Ceni é um idiota de ter um top de linha na base e não bota porque joga. Pelo amor de Deus, não é assim não. Nem Eu acho que a mais. questão Engraçado é o E o seguinte. Ceni já falou em coletiva que às vezes os meninos da base não estão jogando porque não entregam mais do que os que estão em cima. Ô, João, Não engraçado. sei, eu não vou avaliar Não é sem o que eu sequência. penso, não. É o que eu vejo nas coletivas, conversando com o Rogério Ceni. Fala quem entende aí, ó. Ô, Ju, primeiro eu vou falar do jogo. A gente ficou aqui um tempão quando o Bahia entrou aí na Libertadores, na Semi-Libertadores, que era o grupo de risco, que era o grupo da morte, que era o grupo disso, que era o grupo daquilo. Aí a gente falava do jogo fora lá, que a gente ia ter um lugar que não respira direito, que vai morrer, que Altitude. vai... Altitude. E a gente teve o quê? Atitude. É atitude, não é altitude. O Bahia marcou em cima, o Bahia não deixou jogar, o Bahia foi o Bahia que tem que ser, pô. Ao contrário do que fez aqui. Vai jogar lá, não vai deixar o Cali jogar lá também, pô. Vai marcar em cima, vai surpreender ele. Ele não vier atrás, a gente tem qualidade pra marcar ele em cima e jogar, rapaz. Ou a gente vai pensar como o Bahia é grande, ou vai ficar nesse negócio de chegar lá e achar... Pô, a gente lutou o tempo todo pra voltar a Libertadores, pra voltar a Sul-Americana. Quando a gente tem oportunidade, a gente não vai fazer o que tem que fazer. Pode perder, pra mim não importa, não. Pode até perder, mas faça o que tem que fazer. Vai ganhando, ano após ano, onde o City quer que chegue, mas fazendo o que tem que fazer. Não pode ter medo, pô. Ou é diferente o estádio da Fonte Nova pro estádio de lá. Os caras não vieram aqui, não ganhou do Bahia aqui, no outro jogo aí, eliminou o Bahia. Então o Bahia tem que pensar grande, o Bahia é grande, pô. O Bahia tem que chegar lá e jogar. E essa questão do menino, futebol não tem idade não, velho. Nem pra frente, nem pra trás. É quem chega dentro do campo e faz. O Bahia já teve jogador aqui na base, que pegou, você faz, filho, botou lá e fez. Gabriel não foi assim? Jogava na várzea, pô. Gabriel jogava na várzea, com 20 e poucos anos. E botou pra jogar. Kaká jogou no São Paulo. O São Paulo fez uma viagem. E Kaká não tinha condições, era magrinho, precisava disso, tudo que eles falam aí. E aí precisou de um meia para treinar no profissional. Kaká foi treinar e Kaká é o que é hoje. Jogou no São Paulo como titular. E aí ele estava preparado ou não estava preparado? Porque falaram que não ia levar ele para a viagem porque não estava preparado. Agora eu falo outra coisa também. A culpa é da imprensa, a culpa é do torcedor. Não. Que não tem. Não. Tô generalizando. Tô falando que não tem paciência. Tem paciência com todo mundo, mas não tem paciência com o jovem que entra no clube e que não vai resolver. Uma coisa é Del na base, outra coisa é Del jogando com Everton Ribeiro. Outra coisa é Zé Carlos jogando na base e jogando com Cláudio Adão. Zé, não corra. Zé, vai por aqui, entra por ali. O experiente é que vai carregar o menino. Bota o menino pra jogar, pô. Bota pra jogar, a gente só vai saber se presta, se dá ou não, se ele jogar, pô.